Olá pessoal, bem, essa questão mostra um método para a gente medir o coeficiente de atrito entre dois materiais. Então a gente monta uma rampa com o material 1 e coloca um bloco do material 2 em cima dessa rampa. A gente vai aumentando a inclinação da rampa até que o bloco comece a escorregar. Nessa questão ele começou a escorregar quando o ângulo que a rampa faz com a horizontal, o ângulo mostrado na figura, fosse de 30 graus. Aí, a partir desse ângulo, a partir dessa informação, a gente consegue descobrir o coeficiente de atrito estático, que é justamente o que ele quer, o que ele está perguntando. O que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar as forças que atuam no bloco num instante imediatamente antes dele começar a escorregar. Então, se a gente pensar assim, numa coisa milimetricamente menor do que essa, quando o ângulo era milimetricamente menor do que 30 graus, ele ainda não estava escorregando, ele estava prestes a escorregar. Então as forças que atuavam nele eram, nós tínhamos aqui o peso, a normal, que é perpendicular à superfície, e nós temos o atrito para trás. Esse atrito ainda seria estático, porque ele ainda não estava escorregando. E como ele estava prestes a escorregar, esse atrito é o estático máximo. Nós vamos continuar decompondo a força peso. Então nós teríamos uma componente da força peso aqui, ó, Px está para cá, e uma outra componente da força peso, Py, para cá. Bem, como nós estamos falando de um momento imediatamente antes do bloco deslizar, ele ainda está em repouso, ele ainda está parado, então a força resultante ainda tem que ser zero. Então essas forças todas se anulam. Como? A gente sabe que a normal anula Py, e o atrito estático máximo anula Px. Como em todo plano inclinado, esse ângulo que aparece entre a rampa e a horizontal aparece aqui, ó, entre P e Py. Então esse ângulo aqui também é de 30 graus. Então, a maneira mais rápida, mais prática da gente descobrir esse coeficiente de atrito seria usar esse triângulo retângulo aqui, ó. Observando esse triângulo retângulo, nós vamos observar quem é a tangente de 30 graus. Veja bem, o ângulo de 30 graus é esse daqui, ó. Estou destacando ele de novo. Como toda tangente é cateto oposto sobre adjacente, o cateto oposto é esse, que tem o mesmo lado de quem? Que tem o mesmo tamanho de Px. Então é Px sobre o cateto adjacente, que é Py. Mas, como nós já tínhamos comentado, o bloco está em repouso, então o valor de Px tem que ser o mesmo valor do atrito estático máximo. E o valor de Py tem que ser o mesmo valor da normal. Bem, como a gente sabe, o atrito estático máximo, a fórmula, né, do atrito estático máximo é o coeficiente de atrito vezes a normal. Sobre a normal, nós vamos simplificar e já chegamos na resposta. A tangente de 30 graus tem o valor do coeficiente de atrito estático. Bem, aconteceu aqui uma dica que eu dou muito em sala de aula. Toda vez que um corpo estiver em repouso, em equilíbrio, sob a ação de 3 forças, nós temos 2 caminhos. Ou a gente decompõe uma força e monta 2 equações. Eu poderia montar uma equação aqui, ó, dizendo que o Px é igual a atrito estático máximo, e uma outra equação falando que o Py é igual a normal. Se eu desenvolvesse essas duas equações, eu teria um sisteminha que me levaria a esse mesmo resultado. O outro caminho que eu acho sempre mais prático é a gente observar o ângulo formado entre esses vetores e tentar usar uma relação de seno ou de tangente já entre os vetores, já direto. Olha o que a gente fez. A gente observou a tangente de 30 e a gente foi bem mais rápido na resposta. Bem, o exercício não deu a tangente de 30. Se você não souber esse valor previamente, você pode lembrar que tangente de 30 é seno de 30 sobre cosseno de 30, né? A tangente de qualquer ângulo é seno sobre cosseno. Então, esses valores foram dados. O seno é meio e o cosseno é 0,86. Fazendo essa conta, vai dar 0,58. Portanto, o nosso gabarito é a letra B.